Fala pessoal, tudo bom? Aqui Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Nós estamos fazendo uma sequência de vídeos relacionados à leitura e interpretação da portaria conjunta número 20. Hoje nós vamos estar lendo os itens 8, 9 e 10 do anexo 1 dessa portaria conjunta número 20, ok? Se você não assistiu os vídeos anteriores, né, vai aqui no nosso YouTube, vai lá no nosso YouTube que você vai conseguir assistir os outros vídeos, tá? Tá bem interessante, tá bem bacana mesmo. A gente está lendo e interpretando um item por item, que isso vai dar uma base para você, profissional de segurança do trabalho, a elaborar o teu plano de contingência ou até mesmo a criar os teus procedimentos operacionais relacionados à prevenção ao Covid-19, ok? Então, antes da gente entrar nos itens, não esqueça de deixar o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo bacana, estamos trazendo muito conteúdo relevante para vocês, fora as lives que a gente também está trazendo, ou quando eu faço sozinho, ou quando eu trago algum parceiro nosso também com alto nível de conhecimento, beleza? Então vamos lá, pessoal. Esse é o item 8, tá? Da portaria conjunto número 20, ela fala sobre refeitórios, ok? Então, quais são os procedimentos que a gente vai ter que adotar nos refeitórios? É vedada o compartilhamento de copos, pratos e talheres sem higienização. Então, não posso trocar copos, talheres, pratos com os trabalhadores lá sem fazer a higienização antes deles. Isso aí também é tranquilo, bem básico, né? Deve ser evitado o autosserviço ou, quando este não puder ser evitado, devem ser implementadas medidas de controle, tais como higienização das mãos antes e depois de servir, higienização ou troca frequente de utensílios de cozinha de uso compartilhado, como conchas, pegadores e colheres, instalação de protetor salivar sobre as estruturas do autosserviço e utilização de máscaras e orientações para evitar conversas durante o serviço. Então, esse item ele fala o seguinte: se for possível, tenta evitar o autosserviço, que é aquela situação de que o trabalhador vai lá e serve, né? Ele vai lá e se serve, ok? De preferência, a gente chama, um profissional que trabalha com a gente, ele fala, tem que usar o titia service, né? Que você tem uma pessoa que vai servir os trabalhadores, né? Então, se for possível, que use esse serviço de titia service, de alguém servir os trabalhadores, tá? Lembrando que esse titia service é só um nome bacaninha que a gente inventou, tá? Não é nada padronizado. Mas é só alguém que serve, é algum trabalhador que está servindo os outros. Se não for possível fazer isso, o próprio trabalhador tem que se servir, então ele dá algumas condições. Primeira condição, o trabalhador tem que higienizar as mãos antes de pegar nos talheres e depois de pegar os talheres para se servir. Por quê? Qual que é o problema? É o uso coletivo. Todo mundo está lá pegando aqueles talheres para poder se servir. Ok? Então, primeira condição, higienização das mãos antes de se servir e depois de se servir. Então, colocar um álcool em gel, uma pia com sabonete líquido antes e depois do buffet. Ok? Aí aqui, ó, higienização ou troca frequente de utensílios de cozinha de uso compartilhado, como conchas, pegadores e colheres. Então, as conchas, os pegadores, as colheres que são utilizados para os trabalhadores se servir, tem que ter uma higienização constante, tá? De tempo em tempo tem que se fazer uma higienização. Eu não vou lembrar de cabeça agora, também não lembro, se eu não me engano foi uma legislação estadual aqui do estado do Mato Grosso, ou não lembro se foi municipal, que ele tinha determinado uma periodicidade para isso, de a cada 30 minutos fazer a higienização desses talheres, tá? Eu não lembro agora que legislação que era, mas eu lembro de ter lido isso daí, que ele definia a cada 30 minutos você tem que tirar, você tem que fazer a troca desses talheres, a troca desses pegadores, dessas conchas, tá? Aí ele fala também, instalação de protetor salivar sobre a estrutura do autosserviço. O que é isso, pessoal? É que ele normalmente é uma proteção de vidro que fica por cima das refeições, do local onde o trabalhador vai se servir. Então ele olha por cima e como é um vidro ou é algum material semelhante ao vidro que é transparente, a pessoa consegue olhar de cima para baixo. Ou seja, a saliva dele não vai chegar até o alimento. Né? Então é uma proteção. Então ele fica por cima, a pessoa olha por cima e consegue se servir. Ele também fala aqui, ó, a utilização de máscaras e orientações para evitar conversas. Então o objetivo é também
Quem for se servir está usando as máscaras de pano, os descartáveis, e evitar conversas na fila na hora de se servir. Para quê? Para evitar o risco de contaminação. Lembrando também que tem a questão da distância de segurança, que uma pessoa tem que ficar no mínimo 1 metro de distância da outra, ok? A organização deve realizar limpeza e desinfecção frequente das superfícies das mesas, bancadas e cadeiras. Eu tenho orientado os meus clientes que têm restaurante ou até mesmo refeitórios, né? Sair um trabalhador, tem que fazer higienização. Então a gente tem orientado o quê? Ficar sempre um trabalhador já com pano e um álcool em gel ou um produto sanitizante na mão. Tá? Então saiu o trabalhador lá daquela mesa, daquele banco, vai lá um trabalhador e vai fazer a higienização na hora também após a saída. Para que quando o outro trabalhador voltar a se sentar naquela mesa lá, ele já esteja higienizado para não correr nenhum tipo de risco. Tá? A organização deve promover nos refeitórios espaçamento mínimo de 1 metro entre as pessoas na fila e nas mesas, orientando para o cumprimento das recomendações de etiqueta respiratória, que sejam evitadas conversas. Então a gente tem que ter um distanciamento mínimo de 1 metro, seja na fila para a pessoa se servir ou entrar no refeitório, tem que ter um distanciamento de 1 metro, tá? E nas mesas também. Então eu estou sentado na mesa, eu tenho que ter distanciamento de 1 metro com quem está do meu lado e 1 metro com quem está na minha frente, ok? Se não é possível eu ter um distanciamento de 1 metro com quem está na minha frente, essa pessoa na minha frente ele tem que ficar 1 metro do meu lado, mas sentado na frente, ou seja, 1 metro na diagonal também. Tá? Então toma bastante cuidado com isso, porque não é um distanciamento de 1 metro só na lateral, também é um distanciamento de 1 metro na minha frente, ok? Quando o distanciamento frontal ou transversal não for observado, deve ser utilizado barreira física entre as mesas que possuam altura de no mínimo 1,50 m em relação ao solo. Cara, isso aqui eu achei muito legal. Se não for possível eu ter um distanciamento de 1 metro com a pessoa que está na minha frente ou com quem está do meu lado, então vamos instalar barreira física. Eu não sei se vocês já viram isso em escolas, faculdades, tem normalmente em biblioteca a área de estudo individual, que ele tem uns biombos, né? Tem normalmente umas divisórias que você senta, ele tem uma divisória aqui na lateral e na sua frente. Você não vê quem está na frente, você não vê quem está do seu lado. Seria basicamente isso também nos refeitórios, colocar divisórias para evitar o contato com a pessoa que está na sua frente e evitar o contato com a pessoa que está do seu lado também. É muito interessante. Ele individualiza ali aquela mesa, mesmo sendo às vezes uma mesa coletiva, tá? Eu já vi isso sendo feito de PVC, eu já vi isso sendo feito de acrílico ou algum outro tipo de material. É um negócio bem bacana. Se não for possível ter esse distanciamento de 1 metro, então a gente tem que ter essas divisórias. Só que ele também determina o tamanho, ó. A altura mínima de 1,50 m em relação ao solo. Tá? Então, se você vai pegar do solo, ele tem que dar 1,50 m. Você vai saber mais ou menos o tamanho que vai ficar essa divisória. Tá? Ó. A organização deve distribuir os trabalhadores em diferentes horários nos locais de refeição. Tá? Isso aqui também é bacana e eu apliquei isso daqui também em uma fazenda que nós prestamos serviço. Como tinha um volume muito grande de trabalhadores para almoçar, e eles saíram tudo no mesmo horário, se eu não me engano só tinha 1h15, 1h20 minutos de horário de almoço. O que nós fizemos? Para diminuir a concentração de pessoas dentro do refeitório, a gente definiu, o setor de oficina mecânica vai almoçar das 11 às 11h30 lá no refeitório. O setor lá do administrativo vai almoçar das 11h30 ao meio-dia. Ou seja, a gente definiu os horários para que cada um pudesse almoçar. Por quê? Para diminuir o volume de pessoas no refeitório. Então, isso a portaria conjunta ela também trouxe como definição, tá? E isso é bem legal também. Devem ser retirados os recipientes de temperos, azeite, vinagre, molhos, saleiros e farinheiras, bem como porta-guardanapos de uso compartilhado, entre outros. Tá?
Pessoal, não pode usar de uso coletivo, não pode ter em uso coletivo esses tipos de recipientes, tá? Então é muito comum também você chegar no refeitório e você ter lá uma bandeja, né, com molho de pimenta, com azeite, vinagre, com vários tipos de molho lá que a pessoa ela vai lá e se serve, tá? Hoje existe também esses molhos em sachê individual, então é possível fazer isso também, né? Fazer a entrega desse, seja o salzinho fechado individual, o vinagre individual, o azeite individual, molho de pimenta individual. Então hoje também existe, igual aqueles ketchupzinhos, os sachêzinhos de ketchup, também existe isso para molho. É uma outra opção. Ok? Para que às vezes se você quiser servir para o trabalhador dessa forma, é possível, porque ele vai individualizar. O que não pode ter é o de uso coletivo. São esses recipientes para tempero, onde que todo mundo pega e se serve. Ok? Deve ser entregue jogo de utensílios higienizados, como talheres e guardanapo de papel, embalados individualmente, tá? Eu tenho clientes de restaurante aqui também que a gente tem feito dessa forma. As cozinheiras, as meninas da cozinha, elas lavam os talheres, tem um plásticozinho que eles compram, né? Colocam os talheres dentro do plástico junto com um guardanapo também já dentro daquele plástico e amarra ele, porque individualiza. Quando a pessoa pega para poder se alimentar, ele abre, tira os seus talheres e come sem correr o risco de alguém ter pego naqueles talheres também, porque eles já foram armazenados e higienizados. Ok? Pessoal, esse é o item 8, que é do refeitório, não é muito difícil de cumprir. Lembrando que todos esses procedimentos da portaria 20, a gente sempre tem que discutir com as empresas para ver como é que a gente vai adaptar para a realidade de cada um. E lembrando, cada caso é um caso, tá? Item 9, vestiário. Deve-se evitar aglomeração de trabalhadores na entrada e saída durante a utilização dos vestiários, tá? Primeiro item, tomar cuidado com a entrada e saída dos trabalhadores. Tem que se evitar aglomeração. Se for formar fila, for determinar uma quantidade mínima de pessoas nos vestiários e chegar a formar fila, lembrando que tem que ter o espaçamento de segurança de 1 metro, tá? A organização deve adotar procedimentos de monitoramento de fluxo, de ingresso nos vestiários e orientar os trabalhadores para manter a distância de 1 metro entre si durante a sua utilização. Então, lembrando que eu falei, se às vezes entra muita gente no vestiário, eu posso determinar a quantidade de pessoas. Olha, só vai entrar X pessoas no vestiário e tem que deixar alguém coordenando isso, tem que deixar alguém tomando conta disso. Tá? Então é o que falou aqui também. Tem que monitorar o fluxo de pessoas, tá? E lembrando que as pessoas que estiverem lá dentro, elas também têm que estar espaçadas em 1 metro de distância uma das outras, ok? Então os trabalhadores têm que ser orientados quanto a isso. Essa orientação pode vir através de treinamentos, através de placas, cartazes, cartilhas, qualquer tipo de forma de orientação. A organização deve orientar os trabalhadores sobre a ordem de desparamentação de vestimentas e equipamentos, de modo que o último equipamento de proteção a ser retirado seja a máscara. Pessoal, isso aqui vai seguir mais ou menos o procedimento de desparamentação do conjunto de aplicação de agrotóxico. Tá? Então, quem é instrutor de NR 31.8, quem já trabalhou com isso, você vai conseguir ter uma noção de como que é feito isso. Se você nunca trabalhou com agrotóxico, seu ramo não é fazendas ou trabalho com agrotóxico, você não vai entender muito bem. Então, eu te aconselho, dá uma procurada no Google, coloca lá como desparamentar o conjunto de aplicação, que ele traz um passo a passo, né? Você vai tirar ali primeiro a camisa, depois você vai tirar a calça, depois você vai tirar a bota. Eu não lembro a sequência de cabeça, tá, gente? Mas ele tem uma sequência de desparamentação. Por quê? Porque isso também, algumas empresas, elas lavam o uniforme do trabalhador. E às vezes aquele uniforme também pode estar contaminado, às vezes com Covid. Então ele determinou um procedimento de desparamentação, de retirada às vezes do uniforme, retirada dos EPIs do trabalhador, sempre deixando a máscara por último, tá? Então o que eu aconselho vocês nessa condição? Procure na internet, que é fácil de achar, você vai achar várias imagens, tem várias recomendações mostrando passo a passo de retirada do conjunto de aplicação de agrotóxico, que vai te dar uma base, tá? Vai te dar uma base para você montar o procedimento de desparamentação dos uniformes e EPIs que seus trabalhadores utilizam no dia a dia.
Tá? Então isso é um ponto bem bacana também para ser utilizado. E lembrando, não é toda empresa que tem vestiário, tá? Não é toda empresa que às vezes vai precisar desse procedimento de desparamentação. Então analisa o seu caso, analisa se há necessidade ou se não há necessidade. Havendo necessidade, você não sabe qual que seria uma sequência lógica bacana para ser seguida, usa como base do agrotóxico, do conjunto de aplicação de agrotóxico, que vai te dar um norte bem legal, ok? Devem ser disponibilizados pia com água e sabonete líquido e toalha descartável ou dispensadores de sanitizante adequado para as mãos com álcool 70 na entrada e na saída dos vestiários. Dentro do vestiário tem que ter água com sabonete líquido, ok? A toalha descartável, tá? E dispensadores. Se não tiver água, pode ser utilizado o álcool em gel. Eles põem os sanitizantes aqui, mas é um álcool em gel para que as pessoas possam fazer a higienização. Lembrando que tem que ser álcool 70%. Isso na entrada e na saída dos vestiários. Quanto a vestiário, pessoal, é só isso. Bem básico, bem fácil, bem tranquilo também. E agora a gente vai para o item 10, que é transporte de trabalhadores fornecido pela organização. A empresa transporta os trabalhadores. Então, digamos que a empresa é uma indústria que fica a 30 quilômetros da cidade, né? Todo dia os trabalhadores têm que pegar o ônibus para ir para essa indústria. Tá? Então, esse ônibus às vezes é fornecido pela empresa. A empresa fornece o ônibus para o deslocamento dos funcionários, ou ônibus, van, seja o que for. Ok? Então, é nessa condição que a gente vai ver agora. Tá? Então, o que ele fala aqui? Ó? Implementar procedimentos para comunicação, identificação e afastamento de trabalhadores com sintomas de Covid-19 antes do embarque no transporte para o trabalho, quando fornecido pelo empregador, de maneira a impedir o embarque de pessoas sintomáticas, incluindo eventuais terceirizados da organização de fretamento. Ok? Ou seja, tem que criar procedimentos. Quem está com sintoma de gripe não pode entrar no ônibus. Tá? Então tem que criar esse tipo de procedimento. Os trabalhadores têm que ser treinados e orientados quanto a isso. E qualquer um que tiver com sintoma de gripe, ele vai ter que avisar a empresa e não vai poder entrar no ônibus. Por quê? Olha o risco de contaminar todo mundo que está lá dentro. E isso não é só para os trabalhadores da empresa contratante, das empresas contratadas também, dos terceirizados também, inclusive do motorista do ônibus. O motorista do ônibus que tiver com sintoma, ele não pode ir trabalhar, não pode pegar os outros funcionários, fazer a busca dos outros funcionários. Então, a empresa que está trabalhando, a transportadora que é responsável por fazer esse transporte, ela tem que ter uma ação, uma medida de controle a ser tomada também. E isso tudo tem que ser dimensionado nos procedimentos da empresa ou no plano de contingência. O embarque de trabalhadores no veículo deve ser condicionado ao uso de máscara de proteção. Ou seja, só pode entrar no veículo com máscara. Quem tiver sem máscara vai ser proibida a entrada. E a permanência também, tá, pessoal? Os trabalhadores devem ser orientados no sentido de evitar aglomeração no embarque e no desembarque do veículo de transporte, devendo ser implantadas medidas que garantam distanciamento mínimo de 1 metro entre os trabalhadores. Quem já pegou ônibus aqui sabe. Então, na hora de entrar, forma aquela fila. Um monte de gente querendo entrar. Então, a orientação é, os trabalhadores têm que ser treinados, orientados a ter pelo menos 1 metro de distância entre uma pessoa e outra. E o problema também está no desembarque. Chegou já na unidade, às vezes as pessoas já começam a se levantar. Chegou, então o ônibus parou na empresa ou de volta para casa, as pessoas já começam a levantar e formam aquela fila no meio do ônibus. Um do lado do outro, um coladinho do outro. Então tem que se criar procedimentos para embarque e desembarque. Ah, vai embarcar? 1 metro de distância. Ou entra tantas pessoas por vez. Então tem que ter um controle dessa entrada. Na saída a mesma coisa. Ah, sai primeiro os da frente. Quando os da frente sair, sai os outros. E vai indo sucessivamente até sair todo mundo. Para que não haja aglomeração. Tá? Então lembra, cada caso é um caso. Você vai criar um procedimento que fique mais viável para vocês. Ok? Então, o negócio tem que ter um procedimento de embarque e de desembarque de uma forma segura e que não vai gerar aglomeração, tá? A organização deve priorizar medidas para manter uma distância segura entre trabalhadores, realizando o espaçamento dos trabalhadores dentro do veículo de transporte.
Qual é o outro problema do ônibus também? Tá? Normalmente esses ônibus têm 2 bancos, né? De um lado e 2 bancos do outro lado, onde fica um trabalhador do lado do outro. Então a empresa ela tem que criar procedimentos, tá? Para que tenha uma distância mínima de segurança. Então qual que seria o procedimento ideal a ser aplicado? Se eu tenho um ônibus tem 2 bancos de um lado e 2 bancos do outro, então vamos colocar uma pessoa a cada 2 bancos. Ok? Para quê? Para ter um distanciamento mínimo de segurança e não correr o risco de contaminação. Isso quer dizer o quê? Vamos reduzir a quantidade de pessoas dentro do ônibus pela metade. Então, lembra, cada caso é um caso. Eu dei só um exemplo, isso não é regra. Você pode criar a regra para a tua realidade. O negócio tem que ter distanciamento de segurança. O que você vai fazer para criar esse distanciamento? Então é isso que você vai pensar. Eu dei somente uma dica, você vê se é aplicável para você ou se não é. Se for, você usa, se não for, você cria outro procedimento, desde que tenha um distanciamento de segurança. Tá? Deve-se manter preferencialmente a ventilação natural dentro dos veículos. Quando for necessário a utilização do sistema de ar-condicionado, deve-se evitar a recirculação do ar. Ok? Então, de preferência, usar ventilação natural. Manda abrir as janelas do ônibus. Se não for possível e eu tenho que usar o ar-condicionado, eu não posso usar o sistema de recirculação. Eu tenho que usar um sistema onde o ar ele vai fazendo uma troca. Tá? Ele vai fazendo uma troca. Então, a gente sabe que no veículo ele tem um botãozinho que você deixa ou circulação interna ou que haja essa troca. Tá? Ou até mesmo deixa o ar ligado com algumas janelas abertas para que tenha uma recirculação do ar também. Tá? Os assentos e demais superfícies do veículo mais frequentemente tocadas pelos trabalhadores devem ser higienizados regularmente, tá? Tem que fazer a higienização das áreas de grande contato. O que eu oriento? O trabalhador vai entrar no ônibus, então o ônibus já tem que estar todo higienizado, seja banco, tem ônibus que tem corrimão, tá? Então a parte de corrimão tem que ser muito bem higienizado também. Durante a entrada das pessoas, você pode criar às vezes um procedimento. A cada parada que o motorista fazer, ele tem que ir lá, depois que as pessoas entraram, ele tem que ir lá fazer a higienização, por exemplo, dos corrimões ou das áreas, dos locais onde as pessoas colocam as mãos para poder subir no ônibus. Todo mundo saiu, o motorista deixou os funcionários lá na empresa, ele tem que fazer a higienização dos bancos. Então são alguns procedimentos. Como eu falei, você vai estudar o teu caso e ver o que é viável para você fazer e como você vai fazer. O negócio você tem que criar procedimentos de higienização das áreas de grande contato, ok? Os motoristas devem higienizar frequentemente as mãos e o seu posto de trabalho, inclusive o volante e superfícies mais frequentemente tocadas. O motorista tem que higienizar sempre as mãos dele e também o volante. Tá? Porque às vezes o motorista desce, entra em contato com alguém ou entra em contato em áreas de grande contato. Então o motorista tem que ter junto com ele um álcool em gel para ele poder, ou qualquer outro sanitizante, né, para ele poder higienizar as mãos, os volantes, a câmbio de marcha, e etc. As áreas de grande contato. Tá? E por último, a organização deve manter registro dos trabalhadores que utilizam o transporte listados por veículo e viagem. Então tem que ter uma lista. Quem é o trabalhador que vai entrar naquele ônibus, que vai pegar aquela rota. Tá? Então tem que ter um controle desse registro. E isso é determinado aqui pela portaria. Bem simples, poderia ser uma planilhinha do Excel ou seja como é que for. Então não tem muito segredo. Pessoal, gostaram desse vídeo? Esses aí foram os itens 8, 9 e 10 do anexo 1 da portaria conjunta número 20. É uma condição bem tranquila, não é difícil de ser cumprido, mas lembrando, a gente tem que sempre adequar a nossa realidade. Cada caso é um caso, não é porque funciona para mim que vai funcionar para o outro, mas a gente tem que atender às exigências dessa portaria, mas sempre tomando alguns cuidados, beleza? Então, pessoal, não esquece aí antes de ir embora, deixar o teu like, curte, compartilha esse vídeo. Se você quer receber as mensagens, a notificação dos nossos vídeos, nós temos um grupo no Telegram também. Então, na descrição desse vídeo tem um linkzinho lá do Linktree.
clica nele, você vai ser direcionado lá a todas as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn e Telegram. Também tem o nosso grupo do Telegram lá. Você clica lá, você vai ser direcionado ao nosso grupo, você vai ser muito bem-vindo. Tá? Muito obrigado e até amanhã. Amanhã nós temos um vídeo também final, nós vamos tratar sobre o item 11 e o item 12 do anexo 1 da portaria conjunta número 20 e encerramos a leitura e interpretação dessa portaria. Então até amanhã, pessoal.